Com a Débora Oliveira, que está de volta. Vamos falar da Argentina. Temos Javier Milei completando 6 meses de governo. E aí, Débora, o Javier Milei ele chega ao poder na Argentina com uma pauta muito voltada para a economia. A gente sabe que sempre a economia tem muito peso numa eleição, mas no caso da Argentina, com a crise econômica que o país vive, a economia ali tem peso 5. Era o carro-chefe na situação, né? Qual que é o balanço que a gente tem desse início de governo Milei por lá? Vamos lá. A gente tem números econômicos muito importantes e positivos, mas, por outro lado, a gente tem uma situação da população muito preocupante e aí a Argentina se enquadra naquela situação, Carol, que eu chamo assim, sabe aquela coisa do olhar do copo meio cheio ou meio vazio? Tudo vai depender do ponto de vista que você vai olhar. E aí a gente tem uma polarização muito grande relacionado a isso. Mas olhando para números econômicos, esse é o cenário da Argentina que a gente vai olhar aqui. A gente tem uma inflação anual batendo aqui na casa dos 290% praticamente, o último dado aqui de abril. Isso no acumulado do ano. Se a gente olhar, Carol, para o mês, a gente conseguiu chegar no 1 dígito, que era uma das metas ali do Javier Milei. Diminuir essa inflação da casa dos 2 dígitos para 1 dígito e a gente ainda tem um efeito muito grande aqui na inflação anual, porque vem um acumulado realmente dos últimos 12 meses. Por isso a gente tem essa inflação tão alta, o que ainda é um cenário preocupante, mas ela vem desacelerando. Era uma meta do Javier Milei, essa foi atingida. Aí, uma outra medida do Javier Milei foi a questão da desvalorização do câmbio. O peso argentino foi desvalorizado, inclusive em dezembro, foi uma última medida dele adotada, em 54%. Tudo isso para poder conseguir melhorar aquela questão da dolarização que a gente tem da economia argentina, também tem um impacto disso na inflação, mas aí você diminui o poder de compra da população. É aí onde a gente traz aquele retrato mais preocupante em relação à pobreza. E aqui é um cenário que a gente tem, que vem aumentando bastante, a pobreza que chegou a passar da casa dos 57%, dados da Universidade Católica lá da Argentina, agora em janeiro aumentou bastante. Isso não acontecia há pelo menos 20 anos. Por outro lado, a gente teve o superávit sendo atingido. Por que a gente teve esse superávit sendo atingido por lá e essa redução da inflação? Porque houve um corte muito grande nos gastos da máquina pública, que foi também desde o princípio uma medida adotada por Javier Milei, que cortou ministérios, que cortou a máquina pública ali pela metade. E isso já trouxe esse efeito na inflação. O que economistas dizem que tem colocado realmente a Argentina no trilho. Tem o efeito aqui da queda da inflação, teve o efeito do superávit, o que também não acontecia na Argentina há muito tempo. E aí a gente tem esse efeito agora, tendo um caixa positivo. O que é o superávit? O cheque especial agora dele está positivo, não está mais negativo. Mas aí tem um outro impacto, que é a economia. A atividade econômica desacelerou muito, mais de 8%. Então vai ter que ter um trabalho extenso dessa atividade econômica para poder ser recuperada, mas com todos esses números que a gente teve, queda da inflação, superávit acontecendo por lá, isso já tem trazido um olhar positivo, por exemplo, do FMI, que tem feito ali elogios e atraído novamente o olhar de investidores. Então, por isso que eu digo, por um lado a gente tem números importantes, por outro a gente tem um impacto ainda muito pesado na população, que perdeu muito poder de compra, que tem um impacto nos salários, porque também teve corte de subsídios e isso também acaba impactando muito, trazendo aquela situação da pobreza que eu acabei de mostrar para vocês. Então, traz essa polarização e esse copo meio cheio, meio vazio. Mas a inflação está desacelerando. E no campo da polarização, você tem as dificuldades políticas de Javier Milei para conseguir apoio no país, no meio político, para aprovação dessas propostas. Pois é. Obrigada, Débora.